Mais uma notícia, inclusive nós citamos há pouco essa manifestação do presidente da República. Durante uma cerimônia no Espírito Santo, o presidente da República anunciou o início do pagamento de descontos indevidos, o ressarcimento para aqueles beneficiários, os pensionistas e os aposentados que foram roubados. Ele afirmou que esses aposentados e pensionistas teriam sido roubados no governo passado. O petista também voltou a criticar a taxa de 50% e concentrou os ataques ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Durante a fala, o presidente chamou Bolsonaro de, vou abrir aspas, coisa covarde. Ele disse também, a coisa mandou o filho, que era deputado, se afastar da Câmara para ir lá, ficar pedindo, ô Trump, pelo amor de Deus, solte meu pai, não deixa meu pai ser preso. Fecho aspas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Fecho aspas. Essas as manifestações, as frases que foram ditas pelo atual presidente da República em um evento no estado do Espírito Santo. Você, Beraldo, presidente da República adotando um discurso que desqualifica os integrantes da família Bolsonaro, utilizando até termos bem fortes, chamando o ex-presidente de coisa covarde, mas adotando aquela retórica, aquele discurso de que Eduardo teria ido aos Estados Unidos para atender a um pedido do pai para conseguir reverter uma possível condenação. Beraldo. Esse discurso não desqualifica a família Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Esse discurso nos faz constatar o quão desqualificado é o presidente da República no exercício do cargo mais importante da nação. Alguém que usa o palanque para proferir esse tipo de linguajar, para tentar construir esta narrativa que, diante dessa confusão que vive o Brasil, a única coisa que ele consegue fazer é tratar dessa forma chula o ex-presidente, a família Bolsonaro, demonstra como ele é. É uma pena, Caniato, que não haja um presidente à altura do Brasil. É uma pena que o Brasil esteja entregue a este tipo de política, esteja entregue às mãos de pessoas que não compreendem a sua missão e a sua responsabilidade e usam o seu cargo e o país simplesmente para executar estratégias que garantam a permanência no poder. Então, é uma manifestação absolutamente lamentável, é uma tristeza termos que ouvir essas palavras vindo da boca de um presidente da República. E, Dávila, me parece que é um posicionamento que não ajuda em nada, em meio a uma situação que envolve o governo dos Estados Unidos. Quando o presidente adota esse tipo de postura, a tendência talvez seja prejudicar a avaliação dos estrangeiros, a maneira como as coisas estão sendo geridas, tocadas e administradas por aqui. A atitude do presidente da República nas últimas 72 horas é desastrosa. Mostra que o presidente da República pode rifar os interesses nacionais para explorar politicamente a guerra tarifária com os Estados Unidos. Ele não está atuando como um chefe de Estado, um chefe de governo que deveria agora estar em convocação de emergência permanente para resolver essa questão que hoje é a questão mais importante na pauta do comércio brasileiro. Essa maneira de usar o palanque de maneira demagógica, populista, para continuar demonizando o ex-presidente Bolsonaro e a família Bolsonaro, não contribui em nada para termos uma estratégia objetiva, pragmática, para evitar esse tsunami tarifário que vai chegar no dia 1º de agosto. Hoje é dia 11 de julho e até agora nada foi feito. Por isso, a atitude do governador de São Paulo é a única boia de salvação para nós. Pelo menos um governador pode se reunir com outros governadores, ter uma estratégia dessa diplomacia subnacional.
E aí tem uma diferença muito grande. Se nesse tempo, antes do dia 1º de agosto, Donald Trump recuar nas tarifas, o grande vitorioso será Tarcísio de Freitas. Este sim provará que, além de governador, é um estadista. Esta deve ser a atitude, um governante que se preocupa com os interesses nacionais. Lula se preocupa unicamente com seus interesses eleitorais e partidários. É uma pena. Essa é a estratégia que vai levar o Brasil para o precipício, porque uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros seria desastrosa para o país e para o povo brasileiro. Mas mostra um governo que rifaria o interesse nacional em nome do seu interesse político-eleitoral. Pois é, os nossos comentaristas repercutem as falas do presidente da República, um evento no Espírito Santo, fez muitas críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, também ao seu filho Eduardo Bolsonaro, em meio ao anúncio dos Estados Unidos de taxar os produtos brasileiros em 50%. E aí, o atual presidente da República chamou o ex-presidente da República de coisa covarde, Mota. Soberania nacional é muito importante, exceto, é claro, quando é conveniente a gente abrir mão dela. Por exemplo, permitindo a presença em solo nacional de um ditador como Nicolás Maduro, ou, quem sabe, deixando 2 fragatas iranianas atracando aqui no Rio de Janeiro durante 2 meses. É inadmissível qualquer interferência na justiça, mas nós vamos até a Argentina pedir a libertação da ex-presidente. E a gente aproveita e manda um avião da FAB ao Peru para trazer de lá a ex-primeira-dama, que foi condenada pela justiça. Os Estados Unidos não podem interferir no Brasil, mas uma autoridade declarou há pouco tempo que pediu ajuda aos Estados Unidos para ajudar a salvar a democracia brasileira. É difícil encontrar um argumento usado pelos governistas para atacar Donald Trump que não possa ser desmentido por uma ação recente tomada pelos próprios governistas. A desconexão entre o discurso e a realidade é tão grande que até assusta. Agora, Beraldo, e uma reflexão que a gente até fez lá atrás sobre de que maneira esse episódio mexeria com o tabuleiro político. Mais cedo eu até comentei com o Dávila sobre um artigo que eu acho que foi publicado no Estadão, que apontava que esse cenário não é tão ruim para o atual presidente da República, porque ele escolheria alguns adversários e qualquer coisa que desse errado colocaria na conta dessas figuras. Qual é o exercício que a gente precisa fazer olhando para esse discurso feito pelo presidente da República no Espírito Santo? Isso já dá o tom de qual é a estratégia, qual é o caminho de comunicação que ele deve tomar, né? Claro, mas ficou muito fácil para o atual presidente, Caniato. Ele, para o público dele, pode justificar. Se as tarifas entrarem em vigor e o desastre econômico se aprofundar no Brasil, já tem um culpado. Aliás, tem 2 culpados. O culpado é Jair Bolsonaro e Donald Trump. Se Donald Trump voltar atrás nas tarifas, voltou atrás porque ele foi durão, porque ele foi machão, porque ele não baixou a cabeça para esse maluco presidente norte-americano. Esse vai ser o discurso. Então, para ele ficou muito conveniente, foi um presente que ele recebeu em meio a escândalos 1000 deste governo, o principal dele, sem dúvida alguma, o desvio de bilhões de reais das aposentadorias dos brasileiros. Portanto, a oposição ao governo vai ter agora bastante mais trabalho de conduzir essa narrativa de forma a mostrar para uma parte significativa do eleitorado, que é aquela que ora vai para a direita, ora vai para a esquerda, mas que é fundamental para definir as eleições, que tudo isso que está acontecendo é obra de um governo absolutamente incompetente e irresponsável nas relações internacionais e que está entregando o Brasil de mão beijada para o colo da China, uma ditadura onde não existe liberdade de expressão, uma ditadura
que desaparece com aqueles que ousam criticar o regime e que não tem nenhum tipo de liberdade garantida aos seus cidadãos. Toda essa conversa fiada que existe de uma grande preocupação da esquerda brasileira com liberdades individuais, que todos devem ser livres e respeitados, e esse blá, 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 woke, que a gente vem ouvindo há tanto tempo, isso na China inexiste. Mas, mesmo assim, o governo, que tem um hábito já naturalizado de ser incoerente, está entregando o Brasil cada vez mais ao colo dos chineses. Queria que você fizesse esse exercício também, Dávila, sobre a adoção de uma estratégia política, principalmente de comunicação, pelo atual presidente da República, uma vez que ele já intensifica um discurso colocando a culpa ou atribuindo a responsabilidade a Jair Bolsonaro e ao seu filho Eduardo. Bom, pelo menos ele é coerente. É o que ele faz desde o primeiro dia de mandato. Ele busca culpados, nunca o problema é do governo, sempre o problema é do outro e sempre do governo passado. Essa é a narrativa constante. E essa carta de Donald Trump caiu como uma luva. Nem o melhor marqueteiro do PT poderia ter pensado numa estratégia tão benéfica para o presidente Lula como essa carta. É tudo o que ele precisava para sair do corner e não ter mais que lidar com as questões urgentes que incomodam tanto o governo local. A irresponsabilidade fiscal, corrupção, desvio no INSS, tanta coisa que a gente precisava estar tratando aqui de maneira urgente. Agora, tudo isso se esqueceu e só se trata da questão da guerra comercial, Trump versus Lula, e é quem vai ceder primeiro. É isso que eles querem. Isso não tem narrativa melhor para um governo que só busca bode expiatório. Enquanto busca esses bodes expiatórios, o Brasil vai se afundando na maior crise da dívida pública, da irresponsabilidade fiscal, da corrupção, do aparelhamento do Estado, e o Brasil cada vez mais à deriva. É tudo o que ele precisava, um novo bode expiatório. E esse bode expiatório chama-se Donald Trump. Ele será o culpado daqui para frente, depois de Bolsonaro preso, por todos os males do Brasil. Agradecer a mensagem do Sérgio Vasconcelos Garcês e também o Tomás Oliveira. Caniato, a enquete deveria estar na primeira página, mas está, Tomás. Só você entrar em jovempan.com.br, descer um pouco, a barra de rolagem está logo embaixo. A enquete do dia, jovempan.com.br. Se você estiver acessando do celular, talvez a configuração seja outra, mas está na capa do portal da Jovem Pan. Mota, queria também te ouvir. Esse episódio pode virar um ativo político para a atual administração? Qualquer coisa pode virar artigo político para a atual administração, né, Caneto? Na falta de ideias, qualquer coisa serve. Se não fosse isso, ia ser, vou chutar aqui, hein? Mudanças climáticas, não é isso? Ou então, vamos taxar os ricos, não era isso? Não sei se vocês perceberam, teve uma notícia curiosíssima, eu estava louco para a gente comentar aqui, que foi completamente ofuscada pelo episódio do Donald Trump. Um grupo de ativistas radicais da esquerda ocupou um shopping aqui no Rio de Janeiro, a região mais rica do Rio de Janeiro, para exigir a taxação dos bilionários. Fizeram o maior esforço, colocaram faixas lá, devem ter apavorado algumas senhorinhas lá, e não saiu em lugar nenhum, porque foi o dia que todo mundo só falou da carta de Donald Trump. Então, se não fosse Donald Trump, ia ser um outro assunto qualquer. É quando você não tem uma ideia, quando você não tem uma visão, quando você não tem um projeto para o país, qualquer migalha serve para você fazer um cavalo de batalha. Só que eu acho que esse é um modelo que está esgotado. Eu, respeitosamente, vou discordar das pessoas que fazem a leitura de que essa carta foi uma bênção para o governo, de que essa carta deu uma sobrevida. Tem gente fazendo essa análise, que agora os governistas estão rejuvenescidos porque tem um inimigo. Eu acho que aí há uma sobrevalorização do poder de manipular a narrativa
e estão subestimando também Donald Trump. A característica principal do Donald Trump, eu acho que foi expressa nessa carta, é a imprevisibilidade. Ninguém sabe o que ele vai fazer amanhã. Ele não tem compromisso com nada, a não ser com ele mesmo, com o seu projeto, que só ele conhece. Donald Trump escapou de morrer por milímetros. As pessoas esquecem disso. Ele tem uma vida nova agora e ele vai perseguir as coisas que ele acha que são certas, e eu acho que estão subestimando o fato dele ter enviado essa carta e dedicado o primeiro parágrafo ao político brasileiro, que hoje acho que a gente pode dizer, né, alvo do maior número de investigações, de processos, de perseguição, como ele, Donald Trump, disse: eu fui tratado dessa forma aqui nos Estados Unidos. Então, a gente precisa esperar os próximos acontecimentos para ver para onde essa situação toda vai. Mas é preciso cuidado com leituras apressadas e muito definitivas. Eu garanto, podem anotar e me cobrar, que semana que vem nós estaremos aqui discutindo uma situação completamente diferente dessa situação que existe hoje.